Que a paz de Cristo esteja com todos, irmão Paulo Machado, canal Deixados para Trás. A palavra de Deus diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 29 e 30, a respeito do apóstolo Paulo, quando estava se direcionando a Jerusalém, algo que nos chama atenção para os nossos dias. E diz assim, vou ler na versão transformadora. Sei que depois de minha partida surgirão em seu meio falsos mestres, lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Até mesmo entre vocês se levantarão homens que distorcerão a verdade, a fim de conquistar seguidores. Essa palavra demonstrava a preocupação que o apóstolo Paulo tinha com os falsos profetas, com essas pessoas gananciosas que se permitem ser usadas pelo inimigo para enganar pessoas que sofrem, pessoas que precisam de ajuda. E a palavra de Deus, ela deixa bem clara isso. Quando nós lemos lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz assim, ó. Vou ler na versão King James. O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, sob a influência do quê? Aí ele explica. Sobre a hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. São líderes que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças. Pelos que são fiéis e estão bem firmados na verdade. Essa palavra mostra claramente o que nós temos enfrentado nesses últimos dias e eu fui dar uma olhada a quantas anda essa situação das igrejas hoje em dia, e eu tenho que concordar com um pregador que diz que ele não entende de onde que surgiu essa ideia de que nós somos a geração do arrebatamento. Eu creio que nós estamos na geração dos deixados para trás e não do arrebatamento. Uma coisa que eu falei aqui, e eu em oração tenho falado com o Senhor, e o Senhor não tem me dito que eu estou errado. Enquanto o Senhor não me disser que eu estou errado, eu sigo mantendo a mesma afirmação. E qual é essa afirmação? Que nós, nos dias de hoje, a igreja de hoje, ela nunca vai superar a igreja primitiva em questão de sinais, maravilhas, prodígios, comunhão com Deus, nunca. Em época nunca, nenhuma época até agora, e creio que não vai acontecer isso, de ninguém, a igreja nunca ultrapassar, ser mais usada, participar de todas as bênçãos espirituais que Deus tem para nós. Com certeza a igreja primitiva provou disso. E depois da igreja primitiva, sempre foi acontecendo uma diminuição em tudo que aconteceu com a igreja primitiva. Com o passar dos anos, com o passar dos séculos, acontece aquele pequeno movimento, assim, acontecem milagres grandes ali, mas nunca vão ultrapassar a igreja primitiva. E justamente agora, no momento quando nós estamos em que há modernidade, que há benfeitorias que nos dão conforto, tranquilidade, que nos dão satisfação dos nossos desejos carnais, principalmente agora. A igreja primitiva, ela provou verdadeiramente do que é uma perseguição. Hoje em dia, no nosso país, nós não sofremos perseguição.
Nós nem sabemos o que é perseguição. Nós não sabemos o que é ter medo de abrir a boca e falar da palavra de Deus, de demonstrar a nossa fé. E é por isso que, por estar assim, é que acontecem essas coisas, essas heresias que acontecem aí. E eu fico cada vez mais preocupado com as coisas que têm acontecido. E sabe por quê? Porque eu já estive dentro desse tipo de igreja, dessas igrejas neopentecostais, dessas igrejas, agora as igrejas church, né? Ou essas igrejas que se dizem pentecostais, mas com um movimento muito estranho, muitas coisas estranhas acontecendo, em que muitas vezes eu me pergunto, né? Me pergunto para Deus, será que tu está nisso, né? Será que a igreja primitiva teria um procedimento como está acontecendo aí? Vou falar um pouco mais do meio pentecostal, porque eu que estou no meio pentecostal, onde frequento a igreja pentecostal, e eu sempre me perguntei, e nem mesmo estando há mais de ano no meio pentecostal, eu ainda não me acostumei com essa atitude de se buscar mais o grito, a satisfação, a unção, sem pregação da palavra de Deus. Eu acho muito perigoso quando nós retiramos a palavra de Deus, ou não damos tão ênfase à palavra de Deus. E quando eu digo palavra de Deus, é palavra pregada mesmo, abrir a Bíblia, mostrar, falar daquilo que está se pregando. Eu muito me surpreendo quando se dá atenção, muitas atenções, para determinados pregadores e pregadoras, só porque tem uma boa dicção, só porque grita bastante, só porque já faz tempo que está no ministério. E aí depois a gente vê acontecendo aí, como o Senhor tem mostrado, alguns escândalos aí, tem acontecendo algumas coisas aí, e aí a gente se pergunta, puxa, não imaginava isso. Talvez se tivesse dado mais ênfase à palavra de Deus, né? Em vez de dar o carteiraço, se preocupasse mais com a palavra de Deus, não teria acontecido isso. Olha, eu não sou muito de dar nomes, mas nesse caso eu vou dar nomes. Quem não se lembra da Flor de Lis? Eu, quando estava numa outra denominação, aqui no Rio Grande do Sul, eu me lembro que quando ela veio aqui, foi mencionado um congresso imenso com a Flor de Lis, isso e aquilo, quem é que poderia imaginar a Flor de Lis? Aí depois o pastor da denominação onde eu estava antes, isso há uns 5 anos atrás mais ou menos, ele não sabia nem onde ia meter a cara falando, e ele dizendo, vamos esquecer essa história, irmãos, vamos seguir à frente. Por quê? Por causa dos carteiraços, porque é conhecido no Brasil inteiro. Eu fico muito preocupado com isso, sabe? Estamos tirando Cristo do meio, estamos tirando Cristo do centro. O ser humano é falho, o ser humano é falho, o ser humano não tem que ser protagonista de nada. Eu já falei numa live disso, quando uma vez eu vi um outdoor dizendo assim, bem claro, eles vêm aí, sabe, uma propaganda de um casal de apóstolos que tem aí. É só você olhar que uma das maiores igrejas neopentecostais aí eles vêm aí. Eu disse, ué, pronto, sou um popstar agora, terminou Cristo como centro das coisas, sabe? E eu estava nessa madrugada orando e falando com o Senhor, Senhor, tem almas lá dentro. Eu estava dentro de uma dessas denominações, a primeira que eu entrei, que fiquei 10 anos, e eu estava dizendo, Senhor, eu era sincero em tudo que eu estava lá,
né? E eu me preocupo por causa das almas que estão lá dentro, que verdadeiramente querem ter um encontro com o Senhor, que verdadeiramente querem ser abençoados, querem verdadeiramente a servir a Deus e estão frequentando esses lugares com essas coisas mirabolantes e em que não se prega o afastamento, a renúncia de coisas que claramente estão na palavra de Deus, como as vaidades, como os altares de idolatria, altares altares do orgulho, altar da revolta, do ressentimento, tantas outras coisas que não se pregam, porque o interesse é que a alma fique daquele jeito, mas não vá e deixe e seja um dízimo a menos dentro da igreja. Quando nós lemos essas duas palavras que eu mostrei para vocês hoje, isso nos deixa muito preocupado, porque o tanto de heresias que tem acontecido aí, ainda quando se detém só no YouTube, tudo bem, mas isso está acontecendo dentro dessas igrejas e as almas que estão lá dentro. Eu fico um pouco preocupado quando eu vejo os irmãos dizem assim, ó, irmão Paulo, eu não tenho mais onde congregar, eu não consigo mais entrar para dentro de uma igreja de tanta coisa. Eu digo, uma hora, Deus, pede. Eu fiz esse mesmo tipo de oração e Deus me mostrou um lugar para me congregar. Tem igreja 100% certa no nosso país? Não tem. Mas tem igrejas que estão um pouco mais dentro da vontade de Deus, dentro da vontade do Senhor. Uma igreja em que não prega renúncia, uma igreja que não prega essa doutrina, uma igreja que gosta de estar inventando coisas. O ser humano não tem que inventar, tem que apenas se permitir Deus trabalhar. Então reflita sobre isso, reflita sobre tudo isso, por causa que é muito difícil acontecer um despertar quando estamos mergulhados no engano. É muito difícil. Na verdade, até com a igreja primitiva aconteceram coisas mais espetaculares do que aconteceram depois. Não tem nada. Irmão Paulo, mais arrebatamento. A igreja primitiva provou de arrebatamento. O apóstolo Paulo passou por arrebatamento. Visão aberta. A igreja primitiva provou. Mas cura de pessoas levantadas de cadeira de rodas, pessoas que não caminhavam foram curadas. Mas cura de doenças graves, pessoas de doenças graves foram curadas. De tudo que tu imaginar, a igreja primitiva provou. Aconteceram muito mais coisas com a igreja primitiva. Por quê? Porque era uma igreja que não estava mergulhada nessas coisas que nos prendem hoje e que não deixam a carne ser sacrificada, né? Que satisfazem a nossa carne, e isso prejudica muito. Mas mesmo assim o Senhor tem misericórdia e o Senhor quer abençoar a igreja dele, quer preparar a igreja, quer através da igreja resgatar almas. E quem nunca, por diversas vezes, não se imaginou sendo usado por Deus para curar pessoas, para dar uma palavra, e a pessoa imediatamente receber uma bênção. Eu penso muitas vezes nisso, só que tem um preço a se pagar. Não é passando o dia inteiro no TikTok que há de receber essa unção. Isso é buscando mesmo, se consagrando, coisa que nos últimos dias, principalmente, tem se notado cada vez menos. Por isso que se inventa tanta coisa dentro das igrejas, se inventa tanta coisa aí,
sabe? Eu tava vendo ali os tal chamados os profetas aí de igreja, inventando coisinhas. Tem um ali que eu me apavorei, que se enche de apetrechos de coisa e diz, aqui é a pena do anjo, consegui uma peninha do anjo, porque Deus me levou para outros planetas, eu conheci outras civilizações. Aí chegou ao ponto de fazer uma sessão dentro dessa igreja que ele tem e incorporou o anjo Gabriel, sabe? Uma coisa assim, meu Deus do céu, e cheio de almas lá, sabe? As campanhas, muitas campanhas, campanhas para isso, campanhas para aquilo, e tudo envolve dinheiro. Tudo envolve dinheiro, 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 dinheiro. Meu Deus do céu, eu fico apavorado com isso, sabe? E as almas que estão ali dentro, as almas fazem porque estão sendo ensinadas desse jeito. Meu Deus, eu fico apavorado, apavorado. E, sabe? Ou então, essas... mas eles fazem obra. Então, tu vai ver que obra... a obra assistencial não vai levar ninguém para o céu. É importante fazer, é importante, mas pode ter certeza, obra social não é um indicativo de que é a mão de Deus, que o Espírito Santo está ali naquela obra. Não é. Se fosse assim, a Igreja Universal é a igreja mais correta do mundo, porque em matéria de obra social ninguém ganha deles. E aí? Né? Então não é um indicativo de operação divina, obra social, ou então assim, por causa que os jovens, então, meu Deus do céu, os jovens, mas ali reúne muitos jovens, isso, aquilo, reúne muitos jovens, mas o que acontece, por exemplo, dando uma festa rave, acontece também dentro de uma reunião de jovens. A única diferença é que não tem uso daquelas substâncias psicossomáticas, né? Mas, meu Deus, o restante, todo mundo de preto e pula isso, ou então aquelas coisas bem, sabe? Eu fico tentando imaginar, eu digo, Senhor, tu tá nisso? Eu me pergunto, tu tá nisso? O fato de pegar, esticar a mão e cair todo mundo deitado, eu fico imaginando, eu digo, Senhor, para que isso? Qual é o objetivo disso? O Senhor realmente está fazendo isso? Derrubando as pessoas no chão assim, só por derrubar? Só por dormir? Só por... A pessoa levanta dali, bom, eu fico imaginando, bom, a pessoa levantou dali, mas, bom, agora o que aconteceu comigo aqui, eu vou abandonar a prostituição, vou abandonar as vaidades, vou abandonar tudo que é pecado. Fico imaginando, né? Para acontecer isso, sabe? Então tem coisas que, Deus... mais pregação da palavra, menos fanatismo, menos inventar coisa, sabe? Isso me deixa perplexo. Já vi, já presenciei, senti, sabia que era realmente manifestação do Espírito Santo de Deus, mas não foi feito exclusivamente isso. Isso foi como um resultado de um culto que se iniciou verdadeiramente buscando uma adoração, um concerto com o Senhor. Houve pregação da palavra de Deus, palavra que todo mundo entendeu, entende? Eu vou dar um exemplo aqui para você entender. Bom, se você for olhar as igrejas na África, você vai ver que não tem pregação de palavra lá. Eles se preocupam com isso. Os pregadores, os popstars pregadores, o que eles fazem? Eles ficam fazendo aquelas coisas, todos mirabolantes. Se eu conseguir aqui, eu boto aqui no vídeo. Aquelas coisas mirabolantes lá e o povo fica aplaudindo vendo aquilo. Não tem pregação da palavra. Mas nunca se esqueça, eu vou dar um nome também aqui, nunca se esqueça. Por exemplo, vou dar um exemplo. Lembra de uma cena, se eu achar também aqui, eu boto aqui.
Eu tenho que ver se não, por causa que como é vídeo, de repente para dar diretorial. Mas se eu achar, eu boto aqui. Lembro do pastor Júlio, por exemplo, uma vez mostrando na igreja dele lá que ele estava mostrando alguma manifestação assim, que ele ia expulsar, eu acho que um demônio de uma pessoa, e ele fez, sabe, todo mundo olhando, ele fazendo, olha, eu vou tirar aqui minha flecha, eu vou dar uma flechada nele, assim, sabe, toda aquela coisa. Eu disse, pra que tudo isso, né? Sabe, aquela, vai ali, expulsa, aliás, não era nem pra estar filmando, sabe. Eu tenho pra mim que culto de libertação não tem que filmar ninguém, não tem que filmar, não tem que botar imagem de ninguém, não tem que fazer isso. E tem que ser algo imediato, não tem esse negócio de ficar fazendo aquele sensacionalismo, sabe? Eu tenho pra mim dessa forma. Dessa forma. A igreja primitiva não tinha isso. E os grandes milagres. Pergunta para quem frequentou. Olha, eu nunca frequentei, mas eu ouvia falar. Pergunta para quem frequentou a igreja Deus e Amor na época do falecido missionário Davi Miranda, dos milagres, das manifestações divinas e das coisas que aconteciam. E pergunta para quem era daquele. Pergunta dos pregadores que eram verdadeiramente usados por Deus, se tinha todo esse fanatismo, todas essas coisas inventando. Não tinha nada disso, irmão. Era poder de Deus do começo ao fim. O grupo, as irmãs de oração, quando se levantava, o ministério de intercessão, quando se levantava para orar, os demônios se manifestavam, sabe? Quando se levantava para adorar, as pessoas abandonavam muletas, se levantavam de cadeira de roda. É isso que eu estou falando, é isso que nós temos que buscar, e não isso que está acontecendo agora. O que está acontecendo agora é um monte de parafernália, como se fosse showmans. É isso que está acontecendo. Se perdeu a essência da igreja primitiva. Bom, e para terminar esse vídeo, que até está ficando longo demais, eu só quero ressaltar duas coisas. Eu recebi até um vídeo de um pastor, eu até concordo com muitas coisas dele, sabe? Não é um pastor assim que tá fora, sabe, pelo menos o que ele prega, né? Eu não sei em relação ao que vive, mas o que prega não tá fora da palavra de Deus, tá? E aí as pessoas ficaram meio que assustadas com ele dizendo que 2025 vem aí uma nova pandemia. Só que isso já está profetizado. Nós estamos só acompanhando. Lembra que o irmão Paulo tem colocado vocês diante de algumas coisas que eu fiquei sabendo. E, por exemplo, a profecia da idosa mexicana, ela diz que 2025 vem uma nova pandemia. Outra coisa, confirmado por servos e servas há muito tempo, e que está vindo aí também um tsunami, alguma coisa nesse estilo, pegar São Paulo, Rio de Janeiro aí. Não diz a época, mas que está vindo, também creio. E vai continuar as coisas acontecendo dificuldade aqui no Rio Grande do Sul, porque infelizmente, o povo não entendeu ainda. Então, essas coisas ainda vão continuar acontecendo, e as que estão para acontecer já foi profetizado bem antes, tá? Amém? Se Deus assim permitir, entramos em live, até a próxima live, ou o próximo vídeo, que Deus assim permitir. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.